Desde o começo de Dandadan tem uma pergunta que nunca sai da nossa cabeça: por que Seiko Ayase consegue usar o poder dos deuses? Ela não é uma alienígena, não tem contrato com yokais e nem nasceu com um poder especial como os outros personagens. E mesmo assim, ela invoca bênçãos, luta com energia divina e encara entidades como se fosse uma própria divindade. E se eu te falar que tudo isso tá para ser explicado no futuro arco de Dandadan, um arco que muitos pediram, que terá como protagonista a própria Seiko Ayase. Se você tá curioso, fica até o final do vídeo que essa conexão vai mudar tudo o que você sabe sobre Dandadan. E é claro, também não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada sagrada no botão do like que ajuda bastante. Sempre que vocês dão uma dedada, com certeza Seiko Ayase adora. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando, espero que vocês estejam muito bem, porque eu estava recentemente dando uma analisada nos meus conteúdos antigos e tem uma teoria maravilhosa lá que menciona o fato de possivelmente Seiko Ayase ser uma descendente direta da deusa Amaterasu. Esse vídeo eu fiz há mais de 4 meses e ele consegue se encaixar perfeitamente com o estado atual do mangá. Eu tô achando que na realidade o próprio Yuki Nobutatsu anda acompanhando o canal, porque como é que pode uma teoria se encaixar tão perfeitamente assim? Para você que não sabe, o estado atual do mangá de Dandadan se resume a Momo Ayase ter que ir até o templo do deus Okuninushi, o templo Izumo Taisha, e pegar emprestado a marretinha dele, o Shiji no Kozuki, para quebrar a sua maldição e poder viver tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Mas isso é complicado, porque dentro da mitologia japonesa a gente tem diversas conexões para fazer com o Momo Ayase, sendo que ela possivelmente pode ser a representação de uma antiga deusa ajudante do próprio deus Okuninushi, chamada Sukuna no Hikona, a deusa que ajudou ele a simplesmente dar forma à terra em que vivemos hoje. Ela também pode ser a própria representação do samurai de uma polegada Issumboshi e até mesmo a lendária figura mitológica Momotaro, a criança que acabou nascendo do pêssego. Mas a gente esqueceu um detalhe maravilhoso dentro de toda essa história. Eles estão indo diretamente atrás do deus Okuninushi, e a pessoa que foi atacada por esse deus não foi Momo Ayase, e sim Seiko Ayase. E você me pergunta, mas Sonarkin, o que tem de ligação com Seiko Ayase e o deus Okuninushi? Eu tô pra te falar que muita, mas muita coisa. Esses dois têm muita roupa suja pra acabar lavando. Então lembra quando eu falei pra vocês que Dandadan tá expandindo a sua mitologia? Prepare-se, porque o maior arco de Dandadan está por vir, e o arco focado na personagem Seiko Ayase, personagem que com certeza é a mais interessante de todo o Dandadan. Pra você ter uma noção, a história vinculada com esses dois personagens começa desde o início, desde o princípio do ciclo de morte e renascimento. Pra quem não sabe, o ciclo de Sansara, que possivelmente é o próprio Dandadan. Essa história começa após a geração do deus do fogo, o filho da deusa Izanami, que acabou morrendo no parto, e o deus Izanagi foi até o submundo, o famigerado Yomi, para tentar trazer ela de volta. Mas depois que viu a gata sem maquiagem, ele saiu correndo porque o rosto dela estava inteiro putrefato. Imagine só, você ir até o submundo resgatar a pessoa que você ama e sair correndo de lá porque o rosto dela tá apodrecendo. Maravilhoso, por sinal, faria a mesma coisa que a Izanami fez depois disso. A Izanami simplesmente coloca os seus captores, o seu exército demoníaco, pra ir atrás do Izanagi, e ele ativa o modo sebo nas canelas, sai correndo daquele lugar e sela a entrada do Yomi com uma pedra, o que é possivelmente o próprio Dandadan, ou é a porta que guarda o Dandadan, uma das duas coisas. E aí a Izanagi grita de lá: se é assim, eu matarei 1000 humanos todos os dias. E então Izanagi responde ela: então eu farei nascer 1500. É exatamente aí que começa o ciclo de morte e renascimento, não da forma dentro do shintoísmo, dentro do ciclo de Sansara. Simplesmente, esses dois deuses estão em uma guerra espiritual constantemente, matando humanos, renascendo humanos, matando humano, renascendo humanos. E isso gera uma estagnação da energia espiritual, e por isso transforma os seres em yokais. E após essa bela declaração de amor, diversos yokais saem do corpo do deus Izanagi assim que ele se purifica em um lago próximo da entrada do Yomi. E também do corpo dele saem 3 divindades: Amaterasu do seu olho esquerdo e Tsukuyomi do seu olho direito. E o Susanoo Obon sai do nariz das pessoas, por isso que a gente tem renite. Pra concluir então, simplesmente o Susanoo é o deus que faz cagada em tudo que é arco da mitologia japonesa, mas levando pro lado de Dandadan, após a criação
criação dos deuses mitológicos. Então os deuses olharam para a Terra, viram que não tinha nada de interessante naquela bodega e subiram o grande monte Takamagahara e deixaram Deus para trás. O deus Okuninushi falando para ele: ó, cara, isso aqui é seu, faz o que você quiser com isso. O deus Okuninushi, quando viu aquela tela em branco, saiu criando um monte de coisa. O cara começou a criar florestas, matinho, o cara fez de tudo. Ele simplesmente montou a civilização da forma que a gente conhece. Então ele é o deus das nações, por isso é conhecido como deus da terra também. Depois de tudo feito, o que você acha que aconteceu? Exatamente isso que você tá pensando. Deus Amaterasu, a deusa do sol, que nas suas caminhadas pelo céu sempre passava por cima da terra, disse: nossa, que lugar bonito, cara. Isso tá muito diferente do que eu me lembrava. Então ela decidiu simplesmente dar a terra pro neto dela. Dar algo que não era dela, que o deus Okuninushi criou pro neto dela. Depois o Susanoo, que é o pau no cu. Então a Amaterasu fez o que? Ela simplesmente disse para alguns deuses conversar com o deus Okuninushi, dizendo que agora ele passará a propriedade da terra do que ele construiu para os descendentes de Amaterasu. Foi enviado a alguns deuses e ele acabou recusando todos. E aí a Amaterasu decidiu tomar algumas decisões pacíficas. Enviou o deus Takemikazushi, que é o deus da guerra, portando uma espada de raios na sua mão. O deus chegou lá para ter seu diálogo pacífico e encontrou o deus Okuninushi conversando com dois filhos, o deus da pescaria e o deus da força. E o deus Okuninushi, ao ouvir aquela proposta pacífica, falou: ó, preciso falar com meus filhos. O deus da pesca acabou aceitando e adivinha só quem não aceitou a proposta? Exatamente o deus da força. Ele foi querer ir pra cima do deus da guerra e você já sabe o que aconteceu. Takemikazushi pegou a sua espada elétrica, passou o ferro literalmente no deus Takemikanata e jogou ele dentro do lago Suya, selando ele pela eternidade. Aí após esse diálogo pacífico, o deus Okuninushi aceitou os termos da deusa Amaterasu, dando para ela algumas condições, que seria ela criar um templo em homenagem ao deus Okuninushi, o templo conhecido como Izumo Taisha, e que esse templo seria para adoração somente desse único deus. Após perder todo seu território e toda sua criação, o deus Okuninushi foi selado dentro do templo e o neto da deusa Amaterasu, Ninigi, desce portando os 3 tesouros sagrados do Japão e começa a comandar lá como se fosse o próprio imperador. Daí é por isso que tem aquela passagem dos 3 itens sagrados do Japão pela família imperial japonesa, que seria a espada Kusanagi, o espelho Yata e a joia Yasakani no Magatama. E é aí que você, meu delinquente, me pergunta: mas Sonark, o que isso tem a ver com a Seiko? Não se preocupe, meu delinquente da voz fina, eu explico tudo certinho pra você. No nome Seiko a gente identifica 2 kanjis, o kanji Sei e o kanji Ko. E esses kanjis têm diversos significados, sendo que Sei pode simplesmente significar sagrado, santo ou puro, e Ko pode significar criança e filha. Se a gente for fazer a junção dessas palavras, já daria algo como criança sagrada ou filha santa, o que já vai muito de acordo com a teoria que eu mencionei pra vocês. Mas ainda tem outros significados dentro desses mesmos kanjis, onde Sei pode significar estrela e Ko significa criança, dando uma ligação direta à deusa Amaterasu, que seria filha das estrelas ou criança estelar. Pra quem não sabe, bom, o sol, aquilo que ilumina todos os seus dias, esse belo sorriso que você tem, e se inscreve nesse canal, por favor, é simplesmente uma estrela. E quem representa o sol dentro da mitologia japonesa é lá, a deusa Amaterasu, que tem uma tretinha com o deus Okuninushi. Agora, com essas informações, eu tenho certeza que sua cabecinha tá fervilhando de teorias. Fala pra mim se esse não é o melhor arco de Dandadan de todos os tempos. Imagina só o quanto essa história vai se expandir ainda. Simplesmente Seiko ser a descendente da deusa Amaterasu, ter uma tretinha com os deuses dentro de Dandadan, levanta histórias, cara, pra mais de 500 capítulos fácil, porque ela tem todo esse contexto mitológico, tem que apresentar a história dos personagens, apresentar o passado completo do deus Okuninushi e as motivações dele por trás dos ataques a Seiko Ayase, que é meio óbvio graças à retomada da Terra, todo o plano por trás dos personagens, a história vinculada ao Dandadan, o que aconteceu com os 3 tesouros sagrados do Japão e os yokais que protegem esses 3 tesouros sagrados. E é claro, toda a mitologia ainda e os mistérios que tem atrás do Saint-Germain, quem ele representa, e por final mostrar pra gente o que é o Dandadan e o que os personagens vão fazer com ele. Então aguardem o maior arco de todos os tempos de Dandadan e finalmente o tão sonhado desenvolvimento da personagem favorita da maioria das pessoas que gostam de Dandadan, Seiko Ayase, a personagem que tem o menor tempo de tela. Na realidade, possivelmente é a mais importante de toda a história.
Muito mais importante para você ter uma noção que a própria protagonista Momoyase. Eu realmente fico surpreso com a quantidade de coisas que o Yuki Nobutatsu consegue trazer dentro de Dandadan. Inúmeras possibilidades. Aí depois vem um belo de um imbecil falando: ah, mas Dandadan é só um animezinho de monstrinho correndo e falando pinto. Ah, pelo amor de Deus. Com toda certeza um dos melhores mangás já produzidos. Histórias muito bem desenvolvidas, personagens extremamente interessantes. A gente consegue ver o envolvimento desses personagens com outros personagens. Não é algo superficial como só chegar em uma ilha e simplesmente fazer amizade com todo mundo. A gente vê a profundidade emocional por trás dos personagens e, é claro, painéis muito bem desenhados. E que vem o arco da Deusa Seiko. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar, é claro, aquela dedada celestial no botão do like. E deixe nos comentários pra mim saber, vocês acham que Dandadan tem história para mais de 500 capítulos? No mais é isso, e Sonar quem diz. Tchau!